E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser sobre música colombiana. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma turnê na Colômbia junto com um grande amigo, Guilherme Saca. E agora na quarentena a gente decidiu se juntar virtualmente para contar um pouco sobre as nossas vivências e aprendizados na Colômbia. Então nesse vídeo a gente vai fazer algumas comparações entre a música brasileira e a música andina colombiana e vai mostrar alguns momentos legais da viagem. Bom, Saca, então fala um pouco pra gente da música colombiana, da música instrumental colombiana. Eu acho que é uma música que ela se forma historicamente num processo parecido com a formação do choro, né? Então, falando brevemente assim, desse assunto, no processo de formação da nacionalidade, dos estados nacionais e tal, teve um processo de se inventar a cultura nacional em toda a América Latina, se diferenciando da cultura europeia, mas ao mesmo tempo com elementos da cultura europeia, afinal somos todos colonizados por europeus, né? Então, a música de salão, vinda da Europa, né, em que se dançava, eu sei que no Brasil isso acontecia e provavelmente na América Latina inteira, assim, aquela polca de salão, as valsas e tal, que eram dançadas nos salões das elites coloniais, aos poucos foram tendo contato com a cultura das classes mais baixas, né, das colônias, né? E, por exemplo, o choro, o machixe, foi se desenvolvendo muito a partir desse contato, né? E então, quando você ouve uma música andina colombiana, os passídios, os bambucos, tem uma coisa muito parecida na forma musical, na construção da música, dos motivos, o fraseado, a harmonia, é tudo muito parecido. Então lá eles têm, tipo, a bandola andina colombiana, que a gente usa o bandolim, né? Lá eles usam o tiple como instrumento rítmico, aqui a gente usa o cavaquinho. E aí acaba realmente tendo uma sonoridade diferente, né? Cada um tem as suas peculiaridades, mas acho que a formação dessas músicas, né, o desenvolvimento histórico delas é muito parecido, assim, pela própria condição cultural e, enfim, todas as condições que esses países estavam inseridos, né? Então, é realmente muito interessante essa semelhança que resulta numa música que é distinta, assim, mas que tem vários pontos em comum, né? Tem uma coisa que eu achei sensacional lá, que são as tertúlias, né? Que aqui no Brasil a gente tem as rodas de choro, roda de samba. É um país que preza muito pela coletividade, do tocar do público junto com os músicos, da interação espontânea, do se juntar para beber e tocar e conversar. Aqui é um momento de comunhão, né? No fundo, essas rodas e esses encontros musicais. E na Colômbia a gente conheceu as tertúlias, que são basicamente rodas de música instrumental andina colombiana. Não sei se só isso, não sei se aplica a outros tipos de música colombiana, mas que tem uma lógica de integração, uma lógica inclusive didática, né? Porque tem músicos de vários níveis juntos tocando, que é muito parecida com a lógica das rodas aqui. Pra mim é uma síntese real, assim, do que a gente chama de música popular, assim, né? E acho que é importante dizer que lá, na verdade, a galera canta bastante também nessas rodas. Canta, é verdade. E é engraçado que essa coisa de abrir voz, de cantar em duetos e tal, acho que é mais comum para eles, assim, né? Então você via a galera que tocava abrindo voz com uma facilidade muito grande. Assim, É muito natural, né? Muito bonito de se ver, né? A relação com os mais velhos, de aprender com a pessoa mais experiente que está tocando com você, esse aprendizado prático e coletivo, né, de você olhar, ver como a pessoa está tocando, interagir com aquilo, né, essa coisa viva, né, que realmente acho que é uma peculiaridade dessa música popular. É interessante também a quantidade de músicos colombianos que chegam a tocar choro, né, chegam a tocar música brasileira. A gente chegava lá, aí chegavam os bandolinistas, saiam solando Jacó, era muito legal. E acho que é interessante também que o alcance cultural que o Brasil tem é muito grande, assim, né? A gente tem um certo nível de internacionalização do que a gente produz, assim, que é interessante para a gente. Então, você quando foi para a Europa, muito embora as pessoas não saibam a fundo de Baden-Powell, de Tom Jobim, aquilo realmente, de alguma forma, não é totalmente estranho, né? Eu sinto que essa é uma facilidade que a música brasileira tem muito mais do que
por exemplo, a música andina. Completamente. Eu acho que existe um processo, né, de muitos brasileiros indo pra fora. Acho que Tom Jobim foi o grande embaixador da música brasileira nesse sentido, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Você vai se encontrar com jazzistas na Europa, 90% deles vão saber tocar pelo menos umas 5 músicas do Tom, tocam quando estão entre eles só, não só quando vão tocar com brasileiros. Então é impressionante o impacto que essa bossa nova, nesse movimento, teve no mundo. Eu acho que o choro, ele passa por um processo em crescimento agora. Esses dias eu tava no Instagram, começou a me seguir lá, o Clube de Choro de Viena. Não sabia que existia. Ah, legal. Então é uma coisa difundida, assim, né? Eu acho que a música brasileira, né, apesar do Tom Jobim ter esse aspecto histórico muito grande, né, que, pô, Garoto de Ipanema, em qualquer lugar do mundo, a galera sabe, assim. Mas teve Carmen Miranda, Garoto, Laurindo de Almeida, o próprio Baden viveu muito na França, né? Então ele construiu o imaginário do violão brasileiro, em específico na França, muito importante, né? Então a gente tem uma história que favoreceu esse espaço, né? Que a nossa música tem lá fora, assim, né? Existe, mesmo pensando na história mais recente da música instrumental brasileira, pensar no Hermeto, no Egberto, no Yamandu, no Hamilton, são músicos que direto estão circulando pelo mundo inteiro, né? E esse é um trabalho de fazer a música brasileira e a cultura brasileira serem mais conhecidas, né? Durante muito tempo está sendo construído esse espaço, né? Então, quando a gente vê o Yamandu colhe e ocupa esse espaço, né? Que foi aberto pelas outras gerações, assim. E tenho certeza que a nossa geração vai ter muito mais espaço lá fora por causa desses trabalhos de Hamilton, Yamandu e vários outros que fazem esse trabalho hoje, né, de levar a música pelo mundo. Em relação a diferenças de contexto, diferenças de modo de vida entre profissionais da música no Brasil e na Colômbia, o que você sentiu? Primeiro, acho que é legal falar um pouco do ambiente universitário, né? Muito embora talvez alguém fique desgostoso do que eu vou falar, eu acho que a música andina colombiana está muito mais presente no ambiente acadêmico do que a música tradicional brasileira está presente no ambiente acadêmico brasileiro no geral, assim. Para o bem e para o mal, assim. Eu sinto que tem um clima muito mais erudito na música andina do que no choro, por exemplo. Você vê o jeito deles tocarem, né? É um estudo e um jeito de interpretação bem na escola da música europeia, me pareceu, assim, né? Pelo cuidado com o fraseado, não improvisar tanto, a sonoridade polida e tal. O choro é um pouco mais na fuleiragem mesmo, assim, a galera música de rua, assim. Lá tem também, assim, mas quando você vai ver um vídeo ou um disco, assim, eles acabam tendo uma polidez maior do que a gente costuma ter, assim, né? Então, eu acho que tem dois lados disso, né? A gente tem uma coisa um pouco mais relaxada e eles têm uma coisa um pouco mais erudita, assim, né? Por outro lado, tem essa questão, né, de uma presença da música tradicional muito forte dentro da academia, né? Então, os maiores músicos, assim, desse gênero, que trabalham, né, na música tradicional, assim, eles estão inseridos na universidade dando aula, assim. Eu sinto que, por exemplo, esse tipo de músico, nesse patamar, talvez no Brasil tenha a chance de ser um concertista, um cara que vive tocando pelo mundo, assim. Na Colômbia isso já é mais difícil, eles tendem a se estabelecer no meio acadêmico, dando aula, formando gente e eventualmente fazem esse trabalho artístico como uma coisa complementar, assim, né? Então, acho que são diferenças importantes. Uma coisa que é legal falar é da nossa experiência na Universidade de Cali, né? Porque a gente deu uma ajuda pro Sai Conde, que é o músico que meio que abriu uma porta pra gente ir pra lá e levou a gente pra uma das aulas dele, em que ele estava ensinando várias músicas brasileiras para os estudantes da Universidade de Cali. Hoje tivemos o prazer de acompanhar uma prova aqui da universidade em que o maestro sai da aula. Aí antes da prova a gente deu umas dicas para eles em relação a algumas músicas brasileiras que eles estavam tocando, então o Sai propôs uns chorinhos para eles tocarem e o grande embaixador colombiano da música brasileira, vai lá. O Samuel queria ter sido brasileiro, essa que é a verdade. Saludos para o Brasil. Hola, me gusta mucho el bossa nova, los
choro y la gente de Brasil, que algún día quisiera ir a conocer Brasil. Un saludo para Brasil, me encanta la música brasileña. Un saludo a Brasil. Valoren mucho la música que tienen porque es muy bonita. Muchas gracias. E eles mandando super bem, né, na linguagem. E depois a gente teve a oportunidade de dar um workshop nosso, colocar eles para tocar alguns choros, né, e dar conselhos no meio do caminho. Depois eles fizeram uma apresentação em conjunto. E é interessante como é natural para eles a compreensão, nesse primeiro momento, da linguagem do choro. Pero para el dúo, la idea es juntar lo mejor de los dos en uno solo proyecto. Masterclass aqui na Universidade de Belas Artes de Cali. Cromático de sol a sol. Bien. Romántico de sol a sol. Acho que o Gentil Montanha é um cara muito legal assim para conhecer. Ó, eu gosto muito do trio Ida e Vuelta, que é o trio do Samuel, um trio de música tradicional. Eu gosto muito também de um trio que gravou muita coisa do Gentil Montanha, inclusive o vídeo que o Yamanu tem um vídeo que ele passa pela Colômbia, que ele foi visitar esse grupo, que é o Palos y Cuerdas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser assistir um outro vídeo no qual eu falo com o Guilherme sobre o início da turnê na Colômbia, a gente também dá algumas dicas sobre como realizar uma turnê fora do país, você pode clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui e vou deixar um outro vídeo aqui embaixo também. Um abraço e até a próxima.